Neste vídeo, uma reflexão sobre a herança supersticiosa cristalizada na mentalidade de muitos crentes. O texto foi escrito pelo pastor Jefferson Magno Costa e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em matéria de religiosidade, o Brasil é o país da superstição. O povo brasileiro, que é resultado da aproximação e mistura das raças e culturas negra, branca e indígena, todas as três altamente carregadas de elementos supersticiosos, sofre hoje a influência da crendice. Segundo a definição do mais consultado dicionário da língua portuguesa, Aurélio, superstição é o sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes. Poucos solos existem no mundo tão propícios ao florescimento de crenças em coisas ineficazes como o do Brasil. Antes que o primeiro ser civilizado pisasse pela primeira vez em terras brasileiras, a superstição dos índios dominava de ponta a ponta o nosso país. Por sua vez, os homens brancos que aqui chegaram para iniciar a colonização trouxeram para cá uma imensa parcela de crendices e práticas supersticiosas, fruto do catolicismo português. Esse catolicismo, com suas novenas, breves, bentinhos, ramos, bentos, sal bento, água benta, medalhas bentas, escapulários, Agnus Dei, rezas fortes. Depois vieram os negros e sua contribuição para o conjunto de crenças populares foi tão grande que colocou o Brasil entre os países mais supersticiosos do mundo. Mas não é só o povo brasileiro que se sente atraído para a manifestação das forças ocultas, para o inesperado, para a intervenção do além. No seu eruditíssimo Dicionário do Folclore Brasileiro, segunda edição, volume 2, MEC, em Rio de Janeiro, 1962, página 711, Luiz Câmara Cascudo afirma que a superstição participam da própria essência intelectual humana e não há momento na história do mundo sem a sua inevitável presença. A elevação dos padrões de vida, o domínio da máquina, a cidade industrial ou tumultuosa em sua grandeza assombrosa são outros tantos viveiros de superstições velhas, renovadas e readaptadas às necessidades modernas e técnicas. Origem das práticas supersticiosas. O imenso conjunto de superstições que ocupa hoje no espírito do povo brasileiro, o espaço que deveria estar totalmente ocupado pela fé em Jesus Cristo e na mensagem evangélica, é a herança das velhas crenças pagãs da Grécia e de Roma, já há muito tempo condenadas pela Bíblia. São restos de cultos idólatras abominados por Deus, vestígios de práticas combatidas desde os tempos em que a igreja retratada em Atos dos Apóstolos estava nascendo. Tendo sido povoado por índios animistas, colonizado por católicos supersticiosos e profundamente influenciados por negros demonólatras, o Brasil viu nascer e crescer em seu território um povo desconhecedor da Bíblia e, consequentemente, sujeito às mais inacreditáveis formas de superstição. Traduzida para o português no século XVII pelo pastor João Ferreira de Almeida, as escrituras sagradas desde o início da colonização, vedadas ao povo e lidas em latim pelos padres durante as missas, só começaram a ser conhecidas, mas não devidamente lidas, pelo povo brasileiro no início do século XVIII. E isso após arriscadas iniciativas de missionários evangélicos vindos de fora, que sob a fúria e a perseguição dos padres, pregaram a autêntica mensagem de salvação oferecida por Jesus Cristo e distribuíram Bíblias.
Desconhecendo o verdadeiro e único caminho que conduz a Deus, Jesus Cristo respondeu a Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O brasileiro, ainda não alcançado e transformado pela mensagem evangélica, passou a tentar subjugar os santos do catolicismo e todo o panteão de orixás, guias, caboclos e pretos velhos, esses dominadores desse mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal, na expressão do apóstolo Paulo, Efésios 6:12, com invocações cabalísticas, sinais mentirosos, palavras mágicas, fórmulas, encantamentos, rezas e esconjuros. Este é o país cujo povo tem que ser liberto das práticas pagãs, espíritas e demonólatras, através da aceitação da mensagem redentora de Jesus Cristo que todos os dias está sendo pregada pelos evangélicos. Você acredita nessas coisas? A relação de crendices que existem espalhadas no meio do povo é imensa. E o mais lamentável de tudo isso é que muitos evangélicos vivem presos a temores infantis e até ridículos, frutos do paganismo e de certas práticas espíritas que se alastram pelo Brasil. Para muita gente, o número 13, dia 13, 13 pessoas à mesa, é algarismo que deve ser evitado, é número que atrai o mal. Outros veem no espelho partido o prenúncio de alguma desgraça. Há os que acreditam que apontar estrelas cria verrugas, assobiar à noite chama cobras, passar por baixo de uma escada dá azar, olhar um enterro até que ele desapareça na esquina faz com que a pessoa que olha seja brevemente enterrada também, descer da cama com o pé esquerdo atrapalha o dia, pisar no rabo ou matar gato atrasa a vida por 7 anos, mulher grávida que comer frutas gêmeas terá filhos gêmeos, comer coração de galinha torna a pessoa medrosa, deixar a vassoura virada atrás da porta faz a visita demorada sair depressa, criança que passar por baixo dos braços de duas pessoas que se dão as mãos deixará de crescer, padre que passa entre duas moças faz com que elas não encontrem marido, andar de costas atrasa a vida, deixar o sapato ou o chinelo virados com o solado para cima atrai a morte do seu dono. Espetar um alfinete na roupa do marido garante a felicidade e centenas de outras crendices dessa natureza. Existem também superstições ligadas a avisos como as que se seguem. Borboleta negra entrou em casa é sinal de morte. Sentir coceira na sola dos pés é sinal de viagem próxima. Vestir casualmente a roupa pelo avesso, a pessoa vai receber dinheiro. Cair um talher, haverá visitas. Sentir coceiras na palma da mão é dinheiro que está chegando. Sentir a orelha quente, alguém está falando mal da pessoa. Cachorro uivando perto da casa do doente é morte na certa. Galo cantando fora de hora é sinal de desgraça. Criança que nasce com a mão fechada será sovina, mesquinha, e a lista prossegue. As práticas supersticiosas com fins medicinais, por serem tantas e tão absurdas, estarão sendo citadas juntamente com muitas outras em um livro sobre o espiritismo. Porém, como demonstração do quanto o diabo está se prevalecendo da ignorância do povo e ridicularizando-o através de práticas humilhantes, eis uma breve enumeração de crendices medicinais vigentes neste Brasil das simpatias curativas. Para curar úlcera de perna, usar terra de cemitério. Curar conjuntivite, banhar os olhos em urina de recém-nascido do sexo masculino. Curar sarampo, tomar chá de excremento de cachorro. Evitar aborto, a mulher deve beber um copo de água suja em que o marido tenha banhado o rosto. Curam inflamação na garganta, passar no pescoço o sangue de galinha preta ou fazer gargarejo com caldo de largatixa e muitas outras dessas receitas em que o diabo arrasta os supersticiosos para situações ridículas. Trevo de 4 folhas, pé de coelho, corda de enforcado, chocalho de cascavel, figa, ferradura, esporão de galo, tesoura, areia de cemitério, cruz,
cabeça de alho são usados como amuletos em forma de pulseiras, presos à roupa, dependurados no pescoço, guardados dentro de casa, no local de trabalho, dentro de carros, como objetos dotados de poderes que afastarão todo tipo de malefícios, desviando de seus donos qualquer força adversa. É nisso em que creem verdadeiramente muitos religiosos do Brasil. Zico e o cambalacho do Rá. Um dos maiores exemplos de que a fé nesses talismãs é um logo de que o brasileiro sempre é vítima ocorreu em meados de 1986. Poucos dias antes do início da última Copa do Mundo, na fase em que a comentadíssima contusão no joelho do jogador Zico colocava em dúvida sua permanência na seleção brasileira, os jornais seculares despertaram a curiosidade dos que estudam o comportamento religioso do povo ao noticiarem que o jogador havia apelado para os poderes do paranormal Thomas Green Morton, o guru do Rá. Porém, em uma dessas reportagens, o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, talvez já sentindo um cheirinho de cambalacho de que o jogador seria vítima, escreveu: Galinho de Quintino amarrou em volta do pescoço um cordão de lata com o grito assinatura do espiritualista Thomas Green Morton, Rá. Thomas atua muito no meio artístico e foi quem garantiu a Rita Lee que ela estava legal da saúde e podia entrar no palco do Rock in Rio. Foi o que se viu, um desastre. Sua fama é de que energiza seres doentes, além de entortar metal, lata. Faz joias disso e uma delas está amarrada no pescoço de Zico. Jornal do Brasil, de 31 de maio de 1986, página 6. Após um final de Copa frustrante, o drama do jogador prolongou-se por mais 3 meses, culminando na operação do joelho que Rá nenhum conseguiu curar. Orações portáteis. Desconhecendo a segurança e a paz que só Jesus Cristo proporciona, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ao longo dos séculos, milhares de brasileiros que não confessaram Cristo como seu Salvador têm inventado rezas para tudo, na tentativa de protegerem-se por trás de palavras supostamente milagreiras, de fórmulas mágicas. Há rezas especiais contra raios, tempestades, roubos, doenças, pobreza e mal-olhado, para obter honras e riquezas, garantir a felicidade da mulher e até mesmo tornar a pessoa invisível, invulnerável, corpo fechado. Comentando certa vez essa aberração da fé popular, disse o crítico literário Araripe Júnior: há infelizes que acreditam tão sinceramente na influência de tais patuás mandingas que, uma vez de posse deles, supõem-se invulneráveis, assassinos que muitas vezes se tornaram perigosíssimos por viverem persuadidos que não há mal que possa entrar-lhes. Tais são alguns dos extremos a que conduzem as superstições. O ser humano tem dentro de si uma tão grande necessidade de crer que, quando não encontra o verdadeiro e único caminho que conduz a Deus, Jesus Cristo, vai ajoelhar-se nos antros da feitiçaria, do paganismo, reunindo-se às outras pessoas nos ambientes penumbrosos e suspeitos do diabo, entregando-se às práticas supersticiosas. Um simples exame nos jornais seculares revela a lastimável situação espiritual de muitos brasileiros. Na página 9 do jornal Carioca O Dia, de 24 de maio de 1986, em meio a anúncios de mulheres que dizem poder adivinhar o futuro através de cartas de tarô e jogadores de búzios que oferecem os seus serviços altamente confiáveis, encontramos nada menos de 59 orações a Santa Clara, publicadas por leitores que só acreditam na sua eficácia se a publicação for paga, crença que só beneficia os jornais.
São as famosas correntes de fé em santo esse, santo aquele, difundidas entre o povo como uma verdadeira epidemia. A fé é um dos mistérios que Deus permitiu manifestar-se entre os homens e há muitas coisas ainda a se dizer sobre ela. Porém, entre a fé e a superstição existe um abismo. Após o texto dessas orações, vem sempre as brilhantes recomendações. Leia e mande publicar esta oração e mais 9 Ave Marias, 9 dias com uma vela acesa na mão e depois deixar a vela queimar até o fim. Fazer 3 pedidos, 1 de negócios e 2 impossíveis, mesmo sem fé serão atendidos. Pronto, é tiro e queda. Pobre gente iludida. Mas a Bíblia é clara, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 de Timóteo 2:5. É inútil apelar para outrem. O Evangelho e as superstições. Vivendo em um país potencialmente voltado para tantas práticas supersticiosas, o evangélico brasileiro, para manter-se isento de qualquer influência crendeira, para não sofrer nenhuma daquelas deficiências da fé a que se refere o apóstolo Paulo em 1 de Tessalonicenses 3:10, para aprender a edificar-se e caminhar tão somente no temor do Senhor, Atos 9:31, terá de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Porém, muitos têm se entregue a comportamentos supersticiosos, particularmente no que diz respeito ao uso da palavra de Deus, depositando mais confiança na eficácia de certos versículos do que no restante da Bíblia. Citamos como exemplo o Salmo 91. Deus pode fazer uso de infinitas maneiras para atuar na vida de seus servos, e não tem sido poucas as vezes em que o Salmo 91 tem servido de meio para a manifestação do seu poder. Porém, isso não significa que o conhecidíssimo Salmo de Davi tenha mais valor ou eficácia do que Gênesis 1:1 e Apocalipse 22:20, o primeiro e o último versículo da Bíblia. Há pessoas que antes de dormir abrem a Bíblia exatamente nesse salmo por acreditarem que os malfeitores e o diabo correrão dele. Esquecem, porém, que não é o Salmo 91 que os livrará do mal, e sim o Deus que inspirou o salmista Davi a escrevê-lo. As próprias palavras do Salmo são bastante claras a esse respeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe-se que o salmista não escreve aquele que habita no esconderijo do Salmo 91, ou direi ao Salmo 91, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois é Deus quem nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e tão somente nele que depositamos a nossa confiança. Ele pode nos falar também através de um versículo tirado de uma caixinha de promessas, mas jamais aprovará a atitude daqueles que fazem uso dessa coleção de versículos de modo supersticioso, deixando muitas vezes de orar e ler a Bíblia para viver espiritualmente de pequenas leituras feitas às pressas antes de sair de casa, conforme fazem os que consultam horóscopos. O cambalacho da fé. E aproveitando-se da ingenuidade de muitos evangélicos, que certas pessoas têm se tornado verdadeiros camelôs da fé, comercializando o que dizem ser azeite ungido de Jerusalém, areia da Palestina, ramos de oliveira do Getsêmani e outros artigos adquiridos pelo povo de tal forma que fazem lembrar os amuletos do paganismo. A esses nós lembramos as palavras de Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Não tardará o dia em que esses camelôs da fé terão que ajustar contas com Deus. Quanto aos evangélicos,
supersticiosos, lembramos-lhes que, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Gálatas 5:1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:13, lembra que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é João, na sua primeira epístola, 4:18, que nos mostra o quanto esse amor é importante no processo de libertação de todos os temores supersticiosos. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 de Timóteo 1:7. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.